Olá, muito prazer. Meu nome é Pietro Vargas, eu sou advogado, sou membro e pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Esportivo da Faculdade Nacional de Direito. E hoje o GED convida-nos a tratar de um assunto que é muito importante, é um assunto que é central a respeito do direito desportivo. Nós hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre o contrato especial de trabalho desportivo. Por isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Faculdade Nacional de Direito, ao Grupo de Estudos em Direito Esportivo, especialmente na pessoa do nosso coordenador, professor doutor Ângelo Vargas. E nós vamos falar, basicamente, de alguns fundamentos e tratar de algumas peculiaridades a respeito deste instituto. Quando se fala do contrato especial de trabalho desportivo, não se pode deixar de fazer um breve esforço histórico. Isso porque, como se sabe, já desde a década de 1930 no Brasil, adotou-se a prática de retribuir aos atletas mensalmente por conta da sua atividade, da atividade desportiva. Durante todo esse período até 1976, essa atividade não obteve nenhum tipo de regulamentação formal. Ela era uma atividade que, na prática, se dava dessa forma, mas que não era reconhecida por lei. 1976 foi um marco por conta da promulgação de uma lei muito famosa, a Lei número 6.354 daquele ano, que ficou conhecida como a Lei do Passe. E essa lei, já no seu artigo 2º, ela trazia uma dicção muito clara a respeito da relação entre o atleta e a entidade de prática desportiva, ou o clube, como se fala, né? A dicção do artigo 2º, como nós podemos ver, trata, de fato, o atleta como um empregado. E isso se tornou um marco, principalmente um marco legislativo, por uma questão muito simples. Porque durante todo esse lapso que nós dissemos, da década de 1930 até o advento da Lei 6.354, houve um debate na seara jurídica a respeito da relação entre o clube, ou a entidade de prática desportiva, e o atleta. Ou seja, qual seria a natureza jurídica dessa relação? Se isso seria um contrato inominado de natureza civil, como queriam alguns, se num segundo momento isso se trataria de uma relação adstrita unicamente, especificamente, à seara do direito desportivo, ou se, como desejava uma terceira corrente, havia de fato ali uma relação de trabalho, uma relação de emprego propriamente dita. E é bem verdade que, ao longo do tempo, depois de muitos debates, essa terceira corrente acabou imperando, em que pese se reconheça a autonomia e a especificidade desse contrato, relacionada, de fato, ao direito desportivo, mas o que acabou por imperar foi, de fato, essa relação de trabalho e emprego. E isso ficou muito claro com o advento de outras legislações, de outras normas, mas que veio a desaguar especificamente com a promulgação da Lei 9.615 de 98, que é vulgarmente conhecida como Lei Pelé. E a Lei Pelé, ela vai tratar no seu artigo 28 a respeito do contrato especial de trabalho desportivo. E ela vai dizer, como nós podemos ver, que a atividade do atleta profissional é caracterizada por uma remuneração pactuada num contrato especial de trabalho desportivo, firmado entre a entidade de prática desportiva, e a partir daí ela dará alguns requisitos para esse contrato, não é? É interessante quando nós fazemos uma comparação dessa dicção, dessa letra da lei, com aquela disposição do artigo 442 do Decreto-Lei 5452/43, a nossa famosa CLT, que, para quem, né, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Quando nós falamos do contrato de trabalho, é necessário que nós tenhamos também atenção para alguns fatores. O primeiro deles seria quem são os sujeitos desse contrato. E por mais óbvio que isso possa parecer, a lei mesmo traduz algumas exigências. E ela diz o seguinte: ela diz que, em primeiro lugar, trata-se de um atleta, portanto, há necessidade de se reconhecer um vínculo laboral com uma pessoa física. E ela vai limitar e vai acrescentar um requisito de capacidade.
E quando nós falamos em capacidade, nós estamos falando de uma determinada faixa etária para essa questão específica do contrato especial de trabalho desportivo. E por que eu digo isso? Porque a própria Lei Pelé vai sedimentar no seu artigo 29 que a entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar com ele, a partir dos 16 anos de idade, o primeiro contrato especial de trabalho desportivo. É interessante que, mais adiante, a mesma Lei Pelé vai escrever no seu artigo 44 uma vedação. E ela vai vedar a prática do profissionalismo em qualquer modalidade desportiva, tá, aos menores de idade até a idade de 16 anos completos. Ou seja, o que a Lei Pelé está estabelecendo é uma necessidade de que, para que haja um vínculo laboral desportivo de cunho profissional entre um atleta e uma entidade de prática desportiva, é necessário que esse atleta conte com pelo menos 16 anos completos. Isso, como se sabe, se coaduna com aquela exigência esculpida na Constituição Federal, na Constituição de 1988, que nós encontramos no inciso 33 do artigo 7º, e que vai proibir, vai vedar, qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A segunda figura que nós encontramos no contrato é a figura do empregador. E é necessário colocar aqui que o empregador precisa ser obrigatoriamente uma pessoa jurídica. E isso nós retiramos facilmente da própria letra da lei. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o artigo 28 da Lei 9.615 vai dizer que o contrato especial de trabalho desportivo é firmado com a entidade de prática desportiva. E, para tanto, é necessário, para que assim seja reconhecida, é necessário que esta seja, de fato, uma pessoa jurídica. O segundo ponto que nós podemos tratar, quando falamos do contrato especial de trabalho desportivo, é a forma, a formalidade desse contrato. Isto por quê? Porque, como nós vimos, o artigo 442 da CLT diz que esse contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. Obviamente que nós vamos atrair também uma ideia de escrito, né, ou verbal. Será que é necessário que esse contrato seja escrito? Será que é necessário que seja verbal? Nós sabemos hoje que a maioria, né, da doutrina e da própria jurisprudência entende que, de fato, o contrato de trabalho exige a forma escrita. A questão é, olha-se para o artigo 28, e como eu disse, a dicção, e como nós podemos ver agora no slide, a dicção do artigo 28 possui a seguinte palavra, firmado. E é de fato aí que a maioria da doutrina vai buscar esse entendimento, vai buscar, né, o fundamento para expressar esse entendimento de que, de fato, é necessário que haja uma firma, é necessário que haja uma assinatura, é necessário que haja uma formalidade. Vale fazer aqui uma parte para trazer um entendimento um tanto quanto diverso, mas que também não carece de fundamento, e aqui vale citar o professor Domingos Sávio Zainag, para quem o contrato do atleta exige essa formalidade, essa forma escrita, porque necessariamente, ou na maioria das vezes, esse contrato se prestará a sedimentar um vínculo federativo, um vínculo desportivo. E para que haja o vínculo desportivo, é necessário que haja o registro do contrato especial de trabalho desportivo na federação, como exige a FIFA. Portanto, o professor Zainag entende que, ainda que não haja um contrato escrito, é possível, sim, em benefício, em homenagem ao princípio protetor do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade, é possível que se reconheça, sim, um vínculo empregatício entre o atleta e a entidade de prática desportiva. O outro requisito e a outra singularidade do contrato é que o contrato desportivo ele é necessariamente um contrato por prazo determinado. Assim exige o artigo 30 da Lei Pelé, que fala que esse contrato, além de ter prazo determinado, ele deverá ter a vigência nunca inferior a 3 meses e nem superior a 5 anos. E agora, para tratar de algumas peculiaridades, eu vou passar a palavra ao Dr. Ricardo Miguel, que irá tratar de algumas situações em que essas regras podem sofrer uma certa flexibilização. Ricardo. Olá, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez do GED. Eu sou Ricardo Miguel, sou juiz do trabalho, titular da 13ª Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, sou doutorando em Direito Esportivo na PUC de São Paulo, autor do livro O Enquadramento Jurídico do Desporto Eletrônico, membro da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo e da Academia Nacional de Direito Esportivo. Sempre uma honra, agradeço e parabenizo ao GED pela iniciativa, na pessoa do professor Dr. Ângelo Vargas, e é um prazer, mais uma vez, dividir essa bancada aqui com o Dr. Pietro Vargas. Muito bem, acerca dessas peculiaridades que a gente tem no contrato especial de trabalho desportivo, algumas questões marcantes saltam aos olhos. Uma primeira delas, já excepcionada ali, quando o Pietro trata especificamente, e vocês viram no slide, do prazo de duração do contrato, no mínimo de 3 meses e o máximo de 5 anos, é que esse prazo de 3 meses, ele não tem, por nenhuma razão de existência, comparável ao contrato de 3 meses de experiência previsto na CLT. A razão desse contrato por prazo de 3 meses foi assim fixada na Lei Geral do Desporto, em virtude de duração de campeonatos menores, para viabilizar contratos de atletas de equipes, de clubes que não disputam competições anuais. Então, em geral, essas competições menores duram aproximadamente esse prazo de 3 meses, então viabilizariam essa situação. Entretanto, no momento em que vivemos a excepcionalidade da pandemia do famigerado coronavírus, vem à tona uma ideia, com a paralisação dos campeonatos que vinham sendo disputados, basicamente em toda a prática desportiva, mas houve uma questão maior em razão de televisionamentos, etc., mais relacionados ao futebol. Houve uma discussão acerca da possibilidade de se reduzir esses contratos de 3 meses para apenas 1 mês, excepcionalmente, em razão da necessidade, quando da retomada dos campeonatos regionais, para o término desses campeonatos regionais, porque vários dos contratos dos atletas de alguns clubes, e principalmente dos clubes menores, já haveria terminado, porque o contrato, como bem ressaltou o professor Pietro, é por prazo determinado. Então, em uma necessidade de flexibilizar essa matéria, já havia uma parte de alguns estudiosos do direito desportivo, eu inclusive, defendendo a ideia de que seria viável essa redução. E isso acabou sendo contemplado por intermédio de uma medida provisória, que acabou ficando mais conhecida em discussão do direito de arena, mas ela contempla essa possibilidade de um contrato por um prazo menor até o final do ano de 2020, na verdade até o final de dezembro de 2020, com a ideia de que a medida provisória 984, com a ideia de que esse contrato então poderia ser assinado por 30 dias, com exatamente esse intuito de encerramento dos campeonatos regionais, etc. Fica apenas aí uma discussão prática acerca quem seria o sujeito desse contrato. Quem seria o sujeito desse contrato no seguinte sentido: apenas os atletas que já tinham um contrato em curso com esses clubes, que se encerraram e eles precisam retornar para terminar as competições regionais, ou eu poderia também contratar outros atletas para fechar um plantel e conseguir disputar esse término desses campeonatos regionais. Então, essa questão não é esclarecida na medida provisória, mas para não deixá-los aqui sem uma posição, creio eu que a hipótese é preferencialmente de dar continuidade àqueles contratos que já aconteceram. Mas se o atleta que fazia parte do plantel de determinada equipe acabou por ser contratado por uma outra, sabedores de que não podemos ter uma duplicidade de vínculos desportivos, duplicidade de inscrição nas entidades de administração do desporto para um mesmo atleta, aí sim poderia haver a possibilidade do atleta que seria uma reposição nesse plantel, então poderia fazer um contrato com um clube, um novo atleta. Portanto, a análise é efetivamente casuística. Muito bem, essa seria a primeira peculiaridade relacionada ao contrato. Uma outra, como bem salientou o professor Pietro, e que gera bastante controvérsia, é a questão da idade, a questão etária do contrato especial de trabalho desportivo. Então, o primeiro contrato profissional, ele é assinado aos 16 anos. Então, portanto, o atleta, a Lei Geral do Desporto Brasileira, contém uma peculiaridade que ela considera profissional apenas aquele atleta que possui o contrato especial de trabalho desportivo.
Portanto, só é atleta profissional aquele que já tem 16 anos completos e que assina o seu primeiro contrato como profissional. Entretanto, a própria Lei Geral do Desporto tem a previsão da formação do atleta. E essa formação poderia ocorrer, a frequência na escolinha ela pode acontecer, mas efetivamente a formação ocorreria ali em razão de questões de delimitação de idade com pagamento de bolsa-auxílio, de auxílio, inclusive de material esportivo, etc., a partir dos 14 anos. Esse atleta, então, ele pode ter um contrato firmado com uma determinada equipe, que poderá ser considerada pelas entidades de administração do desporto como uma equipe formadora. Ele pode assinar um contrato de formação profissional nesse período entre 14 e 16 anos. Obviamente, esse contrato pode se alongar após os 16 anos. A questão é que com 16 anos pode-se firmar o primeiro contrato profissional. Então, o atleta em formação a partir dos 14 e com menos de 16 anos, ele pode entrar nessa condição de contrato de formação. A controvérsia que paira acerca disso é se esse contrato teria alguma natureza que o aproximasse ou mesmo que desse a natureza jurídica efetiva a ele do contrato de aprendizagem previsto nas normas trabalhistas de um modo geral. Particularmente, entendo que não. Desde 2015, numa alteração legislativa por ocasião da lei do Profut, que houve uma reorganização, houve uma alteração legislativa na Lei Geral do Desporto e foi acrescido mais um inciso ao artigo 3º da Lei Geral do Desporto, incluindo aí o desporto de formação. Naquele texto, obviamente estou falando de uma forma bem resumida, numa apertada síntese, naquele texto trata-se ali de uma questão tanto do desporto de formação para a hipercompetitividade, como também para fins recreacionais. Ora, se ele tem essa finalidade também, ou pode ter essa finalidade também, de plano, poderíamos afastar aí a natureza jurídico-trabalhista de aprendizagem. Além desse fato, temos que o contrato de aprendizagem previsto nas normas trabalhistas não é um contrato de formação efetivo de um mesmo ofício, mas ele normalmente é um ofício paralelo, lateral, na formação, ainda que do próprio jovem ali, do próprio adolescente, como pessoa, adquirindo ali uma experiência para um trabalho futuro em qualquer ramo, completamente diferente da formação desportiva, que é voltada realmente para, quando não com caráter recreacional, mas sim do caráter de hipercompetitividade, para a efetiva formação de um atleta profissional, portanto. Então, nesse contexto, o meu entendimento pessoal é que não há, já publicado, inclusive, desde 2015, que não há competência da Justiça do Trabalho para essa matéria. Esses contratos, portanto, quando geram, por exemplo, alguma inadimplência do recolhimento da bolsa, do pagamento da bolsa auxílio, ou do fornecimento de algum material, etc., seriam resolvidos na justiça comum e não seriam da competência da Justiça do Trabalho, porque eles não têm essa natureza trabalhista. Ao contrário, apenas um contrato de formação. E esse assunto relacionado à formação, ou ainda à menoridade abaixo dos 18 anos, me faz um pensamento relacionado a uma terceira controvérsia que faz parte aqui do nosso debate acerca dos contratos especiais de direito esportivo, que seria o seguinte: a possibilidade de o atleta menor de 18, mas já profissional, portanto, tendo seu contrato profissional já assinado a partir dos 16 anos, por exemplo, um atleta com 17 anos, disputar partidas que reconhecidamente ocorrem após as 22 horas, porque normalmente se iniciam às 21h30 ou 21h45. Então, como há a vedação do trabalhador, porque o atleta, como profissional, tendo contrato especial de trabalho esportivo, necessariamente ele será um empregado da equipe. Sendo um empregado, subsidiariamente aplicando todo o arcabouço legislativo trabalhista, onde houver a lacuna da Lei Geral do Desporto, obviamente esse empregado
ele é menor, ele está abaixo dos 18 anos. Poderia ele trabalhar em um horário noturno? Poderia ele trabalhar após as 22 horas? Me parece que sim. Defendo isso há muito tempo, no seguinte sentido. Primeiro, é do interesse e da necessidade de desenvolvimento daquele atleta como profissional, aquele jogo que vai avançar após as 22 horas. Por quê? Visibilidade, transmissão desse jogo com acesso a todos e, portanto, visibilidade no sentido de desempenho do atleta, que é justamente o momento em que ele aparece na sua carreira. Imaginem, por exemplo, um jogo dessa natureza sendo uma final de campeonato. Então, é justamente quando... E o atleta jogando bem, quer dizer, justamente quando ele valoriza o produto do seu trabalho. E, portanto, esse seria um ponto. Mas o ponto jurídico a sustentar essa questão é simples. Seria uma autorização, alguns entendem, e até às vezes se faz, feita pelo próprio juiz do trabalho. Eu, particularmente, entendo que isso seria afeto ao juiz da vara da infância e da juventude, portanto, um alvará, uma autorização, como se faz em contratos de artistas mirins, por exemplo, para que esse atleta, e não se esqueçam que o esporte é uma espécie do gênero entretenimento, então busca-se um alvará que autorizaria esse atleta menor de 18 anos a disputar aquela partida. Então, portanto, não há nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de ilicitude, desde que autorizado, a meu sentir, pelo juiz da vara da infância e da juventude, mas há uma pequena controvérsia com relação a isso, então alguns entendem que poderia ser o juiz do trabalho a autorizar, a expedir esse alvará, então, autorizando esse atleta profissional menor de 18 anos, né, entre 16 e 18 anos, a disputar a partida que avançaria após as 22 horas. Foram essas as considerações que eu gostaria de fazer acerca dessas controvérsias do contrato de trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, obrigado por me permitirem a honra e o prazer de desfrutar desse estudo aqui com o GED, com o professor Ângelo Vargas. Um abraço a todos. Bom, então essas foram as peculiaridades e as questões fundamentais que nos cabiam tratar aqui, principalmente por conta da nossa limitação de tempo. Mas, para aqueles interessados e que quiserem saber um pouco mais sobre o direito desportivo e principalmente sobre esse tema, nós sugerimos que procurem, busquem as publicações e os livros do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ, sobretudo aquela constante da nossa sexta obra. Bom, e para finalizar, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, principalmente na pessoa do professor Ângelo Vargas, e deixar a todos à vontade para visitarem as redes sociais mantidas pelo GED. Tenho certeza que vocês vão encontrar e desfrutar do conteúdo lá existente. Muito obrigado pela presença, pela audiência de todos, e um grande abraço.